Boa noite, meus irmãos. Que a doce e suavíssima paz do Mestre Jesus esteja junto a todos nós, que a comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida nos envolva em vibrações carinhosas de paz, saúde e muito equilíbrio. Hoje nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E me coube desenvolver o item Missão dos Espíritas. Nós vamos continuar esse trabalho e iniciá-lo através da leitura da parábola, que, como nós sabemos, as parábolas foram histórias metafóricas que Jesus, digamos assim, realizou no sentido de aclarar o espírito humano. Elas são profundas no sentido moral e também trazendo conhecimentos latentes que depois eclodem mais tarde com o Consolador prometido. Então, veremos a parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E essa parábola termina com essa assertiva que é muito conhecida de todos nós, e que diz: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus. Então, nós verificamos que nessa parábola aparece o belo dogma da reencarnação, que, como nos diz Kardec, eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Então, nós vemos aí realmente a nossa filiação espiritual, herdamos uns dos outros o conhecimento. Paramos aqui, retomamos ali, nessa tarefa lenta, harmoniosa, esse encadeamento perfeito dos conhecimentos que o espírito deve adquirir. Aqui nós poderíamos falar sobre, nesse progresso, sobre o próprio Kardec amealhando ao longo de encarnações aquela base estrutural que lhe serviria para a codificação que ele teria que realizar. Então, Kardec foi um sacerdote druida ao tempo dos celtas, e ali ele adquiriu o contato com as leis reencarnacionistas, né? Uma base tão importante na nossa doutrina. Nós vamos vê-lo mais tarde como João Hus, tentando libertar o pensamento religioso do dogmatismo asfixiante. Isso lhe valeu as fogueiras inquisitoriais, que ali ele teve esse endereçamento juntamente com Giordano Bruno. Mas esse pilar tão importante da fé apoiada na razão, Kardec levou dentro dessa bagagem para a estruturação da doutrina espírita. Aqui, nesse capítulo, tem algumas perguntas, aliás, uma pergunta que Kardec faz ao mundo espiritual, e que é altamente esclarecedora quando a gente fala da missão dos espíritas e dos muitos chamados e poucos escolhidos. Quais são as características dos escolhidos? Quem seriam esses?
de que maneira isso chega e agracia aqueles que trabalham nesse campo. Então, a pergunta é a seguinte: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-ás pelo número de aflitos a que levam consolo, reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Esse esclarecimento é feito pelo Erasto, que é o anjo da guarda do médium, Paris, 1866. Então, quando nós vemos essa resposta, nós percebemos que a missão dos espíritas é muito abrangente e nos fala de abnegação, nos fala de solidariedade, de compaixão, de caridade, né? Dessa prontidão amorosa em relação a atender a todo aquele que sofrem dentro da caridade material e moral que devemos exercer. E a gente tem que compreender também que toda a moral de Jesus se resume na caridade da humildade, isto é, nas duas virtudes absolutamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aposta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E as bem-aventuranças consolidam isso de uma maneira muito profunda. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo com vós mesmos, fazei aos outros o que quererias que vos fizesse, amai os vossos inimigos. Enfim, humildade e caridade, eis o que ele não vai cessar de recomendar e o que dá ele próprio o grande exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. Então, nós nos perguntamos como seria, qual foi a trajetória de Jesus, o que ele nos deixou realmente como marco no seu caminhar, no seu exemplo. Então, nós podemos dizer que Jesus não fundou nenhuma religião, nem instituiu nenhuma igreja. Não instituiu nenhum sacramento, nem procedeu a nenhuma espécie de ordenação sacerdotal. Ele ficou inteiramente afastado de todas as instituições religiosas judaicas. Nunca foi para os templos, nunca foi para as sinagogas, né? Então, ele se viu afastado dessas instituições e criou apenas um movimento livre e aberto de preparação do homem para um mundo de paz e concórdia, justiça e amor. O mais interessante é que neste mundo, né, nesse movimento, nós vamos ver um aspecto de inclusão imenso. Aí eram admitidos publicanos e samaritanos, ladrões e cortesãs, os puros e impuros de Israel, o que escandalizava os judeus ortodoxos e os levou a rejeitá-los. Nós vemos aí que hoje, dentro desse nosso aspecto civilizatório que nós estamos vivendo, nunca foi tão necessário esse sentido de inclusão e muitos estão realizando isso. Jesus nos mostra, e através de algumas parábolas, esse sentido maior de resgatar os desvalidos, resgatar aqueles que se encontravam em ele e restituir-lhes a dignidade através desse processo de inclusão. Ele chamando a si. Seria o caso da parábola da mulher adúltera, que naquele momento ia sofrer a pena da lapidação, que, apesar de ser algo que a gente às vezes considera que está erradicado da história do desenvolvimento da humanidade, vemos agora o Afeganistão, né, a tristeza que estamos assistindo. E, na verdade, no momento em que essa mulher ia sofrer essa pena, colocada ali diante de seus verdugos, Jesus não se dirige a ele através de uma oratória. Jesus não tenta discutir,
não tenta falar sobre o sentido de que aquilo era algo perverso e bárbaro, não teria, digamos assim, direcionamento àqueles corações. Então, Jesus faz um apelo consciencial, escrevendo na areia: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E as pedras rolam das mãos daqueles homens e eles começam a se afastar. E aquela mulher deslumbrada diante do que Jesus havia feito, um sentimento profundo de emoção e de agradecimento, ouve dele as seguintes palavras: minha irmã, vá e não peques mais. O que significa não peques mais? Não reincida. E nesse momento, ele restaura realmente a dignidade daquela mulher que vai acompanhá-la numa grande trajetória. Pouco depois, nós vemos também uma outra parábola muito bonita, que é a de Zaqueu. Zaqueu publicano, né? Execrado por todos, aquele cobrador de impostos, aquele que se locupletava muitas vezes de ganhos absolutamente ilícitos, e Jesus atende ao convite dele e vai pernotar em sua casa, diante de uma multidão que clamava: mas o Messias ir pernoitar, se hospedar na casa de um publicano como Zaqueus, mas o que ocorre é que este homem, né, na margem contrária da lei, sem ética alguma, ele, profundamente comovido e emocionado com aquela honraria, ele restaura também a dignidade dele. Ele vê que, mas Jesus me honrou com isso. E ele devolve, naquela mesma noite, grande parte daquelas riquezas que ele havia amontoado através daqueles que ele cobrava de maneira absolutamente regular e ilícita os impostos. Então, nós vemos esse sentido maior, antipreconceituoso, e que a bondade direciona, e quando a bondade direciona, ela é um mar de, digamos assim, de amparo a todos aqueles que se encontram desvalidos. Isso é uma parte muito importante. Nós poderíamos dizer que Jesus lutou pelos direitos humanos, Jesus lutou contra a iniquidade e a justiça, né? Um judeu, integrante da sua raça, mas alguém que lutou contra o farisaísmo, contra a rapinagem dos templos, se colocando e exaltando o direito do homem. E, finalmente, exaltação da mulher, nós vimos aqui, Jesus fez sempre a possibilidade, esse olhar sobre a mulher, procurando sempre ampará-la. Então, nós temos aqui exemplos luminosos que, na verdade, se aplicam aos nossos dias, de maneira muito profunda, e que Jesus deixou um exemplo muito vivo para todos nós. Então, nós vemos que, ao não fundar nenhuma religião, nem instituir nenhuma igreja, Jesus caminhou livremente pelas estradas, né, com a sua túnica tão simples, deixando a todos uma mensagem luminosa de simplicidade e de profundidade também. Com a doutrina espírita, nós vamos entender que é preciso banir também do nosso coração o egoísmo e praticar de forma resoluta e heróica essa caridade e humildade. Hoje seria mais difícil para nós, digamos assim, a divulgação da doutrina, ou se considerar espírita. Não. Os tempos mudaram. As dificuldades são as do nosso próprio coração, e banir, tentar ajudar o nosso próximo a crescer também. Então, nós vemos que ser espírita, em décadas de 30, de 40, né, década de 20, extremamente difícil. A opinião pública brasileira não aceitava, envolvida que estava por aspectos clericais, pela má-fé diante de todos os fenômenos espíritos, que catalogavam como curanderismo, como algo demoníaco. Então, eu não poderia deixar de nesse momento, honra e mérito a todos que lutaram pioneiramente para a instalação das casas espíritas, dos núcleos de estudos, Bezerra de Menezes. Eu não poderia deixar de incluir meu querido pai, Ciro Gomes Valente, fundador dessa casa que nos abriga, e vou fazer rapidamente apenas um aviso. Ele amanhã, 31 de agosto, ele aniversariava no campo físico, mas o trabalho dele é incessante no plano espiritual, amparando a todos nós dessa casa e todos aqueles que lhe pedem socorro.
Então, nós vemos que, atendendo ao apelo, né, da mente agitada e inquieta, sequiosa de ciência, de verdade, de consolação, toma vulto em todas as camadas sociais uma doutrina extremamente singela e que nos traz de volta toda a pureza iniciática do cristianismo. Essa doutrina, né, ela atende ao chamado do homem moderno, à sua ânsia de saber, como eu disse, de busca da verdade, de consolação. Por outro lado, um aspecto muito importante do momento que atravessamos é que, de cientificismo, é que ela não rejeita o debate científico, uma aliança profunda com a ciência. Ela se submete, né, ao debate científico e sai vitoriosa. Por outro lado, a ausência de dogmas, de liturgias, de aspectos ritualísticos, quando ela nos clarifica sobre seus princípios básicos, a lei da reencarnação, lei tão amorosa e que consolida o princípio de Deus infinitamente justo e bom, concedendo novas oportunidades para que voltemos e possamos resolver velhas pendências. Por outro lado, a lei de causa e efeito, de ação e reação, que nos diz que podemos fazer o que quisermos, ou seja, essa coisa tão antiga, semeadura livre, mas a colheita é obrigatória. Essa lei reveladora da profunda comunicação entre dois mundos, o visível e o invisível, e Kardec, nesse estudo profundo que ele realizou, ele nos deu instrumentos de aferir isso, é como se tivessem colocado em nossas mãos lunetas poderosas com as quais olhamos o tipo de habitante que aí está e verificamos estarrecidos que, na verdade, somos nós, sem a veste corpórea, continuando a nossa evolução em outro plano e consubstanciando a ideia fundamental de um espírito imortal. Então, finda está a época, na verdade, finda está essa época dos pequeninos grupos iniciáticos, detentores e manipuladores da verdade espiritual. O momento exige todo um processo de revitalização das verdades espirituais, que é uma missão dos espíritas na sua divulgação, sem dúvida alguma, para que o homem possa ser atingido em todas as camadas sociais, em todos os níveis, digamos assim, culturais em que ele esteja inserido em determinado momento. Com a doutrina espírita, nós vamos aprender que as misérias humanas sustentam-se no egoísmo humano. É ele que gera desníveis sociais, as castas, a exploração do homem pelo homem, os comprometimentos com o vício e o crime. Se a escola terrestre ainda está no estágio da palmatória, a responsabilidade é da criatura humana com seus desmandos e interesses escusos. Da mesma forma, nós vemos uma miséria, sobretudo nos momentos dessa pandemia, né, desse processo kármico coletivo que atinge o planeta. É a miséria a se instituir diante de nós e nos chamar para o auxílio, para amenizar tudo isso. Só podemos realizar isso vencendo nossas tendências egoísticas, vencendo muitas vezes um consumismo estéril que muitas vezes invade a tantos corações. Temos também lutar pela poluição, terminar com a poluição moral do planeta, através de fazer ressurgir os ensinamentos de Jesus e exemplificá-los. Tudo isso podem ser debutados exclusivamente às tendências egocêntricas da criatura humana. A própria devastação do meio ambiente, que pode gerar e está gerando uma tragédia para a humanidade, como advertem os ecologistas, não ocorre por determinação do céu, é obra do homem. Então, nunca, né, em momento algum, essa devastação ocorreu de forma tão violenta. O Brasil é um país que abriga condições nesse campo do meio ambiente maravilhosas. E é preciso olhar pela nossa casa planetária num todo. É preciso verificar que ela está correndo riscos. É preciso que cada um de per si haja nesse sentido, porque essa devastação, ela atinge as florestas, ela polui os rios, a atmosfera, e mais ainda, causando incontáveis enfermidades. E quase sempre o homem está à frente nessa tarefa predatória, muitas vezes buscando a ganância, a cobiça,
seus interesses escusos, fomentando riquezas, que ele vai ter que dar conta disso. Então é hora de nós olharmos, de lutarmos por esse meio ambiente e lutarmos de per si, porque nós temos que ter a consciência de como é a nossa rotina na economia da água, na reciclagem do lixo, nesses aspectos tão fundamentais que a nossa geração, mais do que nunca, tem que olhar e tem que ensinar para nossos filhos, para os nossos netos. E existe um livro que eu não gostaria que vocês deixassem de ler, chama-se Ecologia e Espiritismo, do André Trigueiro, e que nos fala sobre isso, esse link profundo que deve existir na, digamos assim, preservação da natureza, porque a natureza somos nós. Se a gente fizer um exame de sangue, certos elementos que nós temos, cálcio, ferro, magnésio, são elementos, sódios, são elementos que estão na natureza, estão em nós, a nos mostrar que é um bloco só. E que é preciso que dentro dessa coisa harmoniosa que nos liga, nós lutarmos. E isso diz respeito a uma posição firme em termos da nossa cidadania. É preciso que os centros espíritas também se alinhem a essas novas propostas, e nós já estamos realizando sobre muitos aspectos isso que deve realmente, mesmo dentro do centro espírita, e sobretudo ali, a gente pugnar por determinadas mudanças importantes. A evangelização infantil também pode lançar essa semente, como está lançando, de proteção da nossa casa planetária que nos abriga. Nós perguntamos então, e Deus, assim, ele nos socorre sempre? Deus trabalha incessantemente pela melhoria das condições da vida na Terra e envia seus mensageiros com a tarefa de nos explicar que é preciso combater o egoísmo. Essa ideia fundamental está presente em Moisés, quando explica o que não devemos fazer: não roubar, não matar, não mentir, não cobiçar, não adulterar, nada que leve prejuízo a alguém. Isso reaparece de forma brilhante e luminosa nos ensinamentos de Jesus, exaltando o amor e explicando que é preciso fazer ao semelhante o bem que gostaríamos de receber dele. Evidencia-se na máxima: fora da caridade não há salvação, que sintetiza os objetivos da revelação espírita a nos mostrar gloriosas visões da vida espiritual, onde responderemos por todo o mal que fizermos, por todo o bem que deixarmos de fazer. Aqui eu gostaria de focalizar essa figura tão querida ao nosso coração. Poderia falar de muitos outros, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, aqueles que se devotaram inteiramente ao exercício do bem, de aplacar o sofrimento do nosso semelhante. Até a Sandra me colocou uma frase muito linda, em que a Madre Teresa de Calcutá diz que onde existe amor, desaparece a pobreza. A pobreza, não estou dizendo tão grande em termos materiais, mas muitas vezes a pobreza espiritual também. E focalizando Francisco Cândido Xavier, existem algumas frases dele que são altamente esclarecedoras sobre esse sentido maior que nós devemos ter na execução da caridade. É ele que nos diz: na caridade, eu encontrei nesse exercício muito conforto para o meu coração, mas teria sido isso muito maior do que o conforto que eu, porventura, tenha proporcionado àqueles que me cercavam. Na caridade, eu encontrei todas as forças que eu necessitava, porque ela movimenta as forças mais profundas da nossa alma. E o Espiritismo, sem essa caridade viva e atuante por parte dos nossos companheiros de ideal, seria um belo arcabouço, um belo edifício filosófico, mas sem vitalidade, sem força, uma total anemia de sentimentos. Por isso é importante esse laço profundo que a doutrina espírita tem do conhecimento e da consolação e da caridade. Então nós vemos também que mais adiante ele nos diz o seguinte, que a caridade, quando as entidades espirituais nos orientam o tempo todo no sentido de praticá-la, tem o famoso fora da caridade não há salvação, isso não é uma mera orientação ética, mas o único caminho para sairmos vitoriosos nessa encarnação. É o exercício desse sentimento. E quando ele nos fala sobre esse exercício, há um parágrafo enorme
em que é muito interessante e traz muito alento para aqueles que se dedicam a mitigar a fome do nosso semelhante. Ele nos diz o seguinte: não posso resolver o problema social da humanidade, mas se é o prato de sopa que posso oferecer ao faminto, eu não vou me omitir. Se é o agasalho humilde, alguma coisa que possa alimentar a esperança de alguém, dando a ele as forças de que ele necessita para esperar e superar, eu não vou me omitir. A caridade não resolve o problema de ninguém, mas enquanto a pessoa não cria meios de superar as suas dificuldades existenciais, a caridade, entre aspas, e isso é uma fala dele, aguenta as pontas, ou seja, não a deixa marginalizada, impedindo que a necessidade lhe desencadeie a revolta. Revolta essa que, não raro, traz para o seu espírito consequências imprevisíveis, porque no clima da necessidade da revolta, a pessoa pode matar, pode roubar e pode cometer suicídio. Então, nós vemos, né, isso é tão esclarecedor para todos nós, né? O momento exige o exercício da compaixão, da resiliência, da força, da doação, no melhor sentido que essa palavra possa ter. Então, nós temos que pensar nisso, e isso significa um combate feroz ao egoísmo. Muitas vezes, Francisco Cândido Xavier nos narra, aliás, que ele se sentia, eventualmente, o trabalho no gabinete mediúnico, nós podemos imaginar o que seja, com as 400 e tantas obras psicografadas, foi quem mais exportou espiritualidade, foi Francisco Cândido Xavier. E algumas vezes ele se sentia triste, um pouco abatido, diante das críticas da imprensa, diante da incompreensão dos companheiros, diante das calúnias, e uma névoa de tristeza já chegava até ele. Emmanuel, né, seu fiel escudeiro, percebia aquilo e dizia: Chico, interrompe um pouco o trabalho. Vamos para a periferia das favelas para distribuir o pão. E lá ia ele. E ele dizia: eu não sei se eu é que ia com Emmanuel ou ele ia comigo. Mas ao chegar lá, vendo aqueles casebres tão humildes, aquelas pessoas que me acinavam da janela, que me chamavam para um cafezinho e que eu levava o pão, uma coisa tão pequena, mas eu me sentia tão feliz. Aquelas pessoas não sabiam exatamente o que eu estava passando, mas era uma alegria, era um amor tão grande, e eu saía de lá reconfortado, sabedor de que eu havia colhido uma energia importantíssima para recomeçar meus trabalhos. Então a gente vai vendo essas fontes, né, em que nós podemos obter força e coragem para a continuidade de nossas tarefas. E aqui cabe uma pergunta: como colaborar com o Criador na redentora cruzada anti-egoísmo? E aqui eu separei dois capítulos muito lindos desse livro, Taça de Luz pelo Espírito, são espíritos diversos, e que nos mostram como estabelecer um programa cristão que nos auxilie nessa cruzada anti-egoísmo, a todos aqueles que querem, né, ser candidatos a, digamos assim, a exercer a condição de missionários espíritas. Primeiro, aceitar a direção de Jesus. Aceitar a direção de Jesus é tomá-lo como padrão vivo e incessante de nossas atividades, procurando sempre auscultar a sua vontade divina. Consagrar-se ao Evangelho Redentor. A consagração ao Evangelho Redentor exige de nós o conhecimento, né, sem dúvida alguma, do que Jesus nos deixou e a aplicação na nossa vida desses princípios redentores. É essa consagração que as entidades espirituais nos pedem. Dominar a si mesmo. Tarefa bastante difícil às vezes. Primeiro porque exige um conhecimento profundo dos nossos gatilhos, daquele nosso calcanhar daquilo. A gente tem que responder por onde é que surgem esses momentos trágicos e dramáticos, que eu perco o domínio, quase sempre alimentados por irritação, por ressentimento e por cólera. De que maneira eu posso blindar isso? Nós podemos fazer essa blindagem, porque nós sabemos quando isso se aproxima. E olhando para o alto, estabelecendo conexão profunda com a espiritualidade através da prece,
nós poderemos realmente vencer. Não é justo é que a gente deixe, né, isso correr de uma forma tranquila e que irá ferir o nosso coração de muitos que estão ao nosso lado. Desenvolver os sentimentos superiores. Desenvolver os sentimentos superiores, nós temos, né, roteiros, trilhas fantásticas para isso. Pelo exercício, como eu disse, da caridade, pelo estudo, pela compreensão das máximas de nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminar o raciocínio, intensificar a cultura, melhorando o conhecimento e aprimorando aptidões. A doutrina espírita nos fornece isso. O crescimento dentro de uma área, nós podemos dizer assim, cultural. Por quê? O espiritismo toca em todos os campos do conhecimento humano. Então, nós podemos falar sobre a sociologia à luz do espiritismo, a ecologia, esse link profundo com a doutrina espírita. Podemos pensar em termos de psicologia, de psiquiatria, enfim, dos diversos ramos do conhecimento que a luz da doutrina espírita acende essa lâmpada tão viva sobre o nosso raciocínio. E é interessante verificar que a doutrina espírita ela é simples, ela é profunda e simples. Então, não precisa ser erudito para chegar ao conhecimento da doutrina e crescer com ela. Um exemplo muito vivo e que me emociona muito foi o primeiro vice-presidente do centro, que eu fui conhecer muito tempo depois, e que era alguém, um operário, semi-alfabeto, que chegou à doutrina espírita, como muitos de nós, algo antes de muitas dores, e ali encontrou o conforto e a cura para suas dores. E começou a estudar essa doutrina, estudar assim, incessantemente. E um belo dia ele pede a meu pai: doutor Valente, eu podia fazer uma palestra bem simplesinha, mas eu acho que eu me preparei, eu escrevi. Papai: pois não, meu filho, vamos. Papai sempre tinha isso que é tão importante, dar esse incentivo, né? Mobilizar sem a crítica, sem, às vezes, uma aspereza que pode sustar os melhores esforços de quem está se devotando ao bem. E Henrique José Martins, nosso querido amigo, fez a sua palestra lendo, e ele disse assim: a minha arengazinha. E quero dizer a vocês que foi algo emocionante, pela simplicidade, sem dúvida alguma, mas, digamos assim, pela concisão e por aquilo que ele nos apresentou. Então, nós podemos verificar que é preciso que o Espiritismo seja estudado, ele vai melhorar nossos conhecimentos e vai iluminar o nosso raciocínio. Outro item que as entidades nos falam que nós devemos fazer dentro do programa cristão, fortalecer a nossa fé. Sem fé, fica muito difícil a nossa caminhada. E quando nós vemos que a doutrina espírita tem a fé apoiada na razão, isso é uma coisa inquebrantável, nós nos consideramos pessoas realmente que temos o merecimento ao chegar à codificação espírita. A fé precisa nos acompanhar sempre, não sofrer oscilações. Pela compreensão das leis que regem nosso destino, pela compreensão da nossa destinação espiritual, que é através desses elementos que ela é sedimentada. E nós temos que lembrar que a fé é o maior heroísmo da alma, para o qual ela necessita de muita força, de muito arrojo e, sobretudo, de um grande espírito aventureiro. Aqui ele nos fala também sobre dilatar a esperança. Sem esperança também. A esperança é o maior, digamos assim, nutriente do nosso espírito. Ela nos aponta com a possibilidade de vencermos. Ela está ali, ela está alimentando, ela está nos dizendo que as dificuldades vão passar. Vai passar, vai passar. Mas a esperança tem que se manter acesa, conectada com o nosso cotidiano, conectada com a espiritualidade. E mais do que nunca, é o momento de nós passarmos também para quem nos procuram esse sentimento maior. São tantos que estão nesse momento em situação quase que nós combalidos ao peso de aspectos novos na nossa caminhada, mas que fazem parte daquilo que temos no nosso destino, uma pandemia, algo que assola a nossa casa planetária. Então é preciso não perder a esperança e compreender que estamos no momento certo, vivendo as coisas que nós temos que vencer com a fé, com a esperança e com a caridade. Outro item: renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Isso diz respeito ao comodismo.
diz respeito à preguiça, né? Alguma coisa que a gente fica indolente e sem força, mas um grande nutriente também é o trabalho na seara do bem, e quando eu digo trabalho no campo social, os trabalhos domésticos, onde a vida nos situou, nós devemos tentar fazer o melhor, e a possibilidade disso é através do trabalho contínuo, sem esquecer o justo refazimento que necessitamos. Então, é preciso que não nos deixemos vencer por indolência, renunciando ao menor esforço, até porque o ócio é o inimigo número 1 da saúde espiritual. Quando a gente mergulha nas horas vazias, a gente cria em torno de nós um pântano viscoso em que os pensamentos vão para lá, e retirar depois é tarefa muito difícil. Então, tenhamos no trabalho essa força, esse vigor que nós necessitamos para caminhar. Realizar a bondade antes de ensinar aos outros. Isso é muito importante. A bondade e a caridade por si só é uma força. Ela chama a atenção dos outros para verificar que a gente realiza isso com muita alegria. E vem o desejo, talvez, de seguir esse caminho. Eu me lembro até hoje uma senhora que chegou à nossa casa que pediu uma ficha, né, das crianças adotadas no Natal, que tem aquela lista dos presentinhos, uma forma de socorrer a esses assistidos da nossa casa. E eu entreguei. Quando ela voltou com a sua sacola, ela disse que queria agradecer muito, porque eu tenho que confessar isso. Foi a primeira vez na minha vida que eu me mobilizei a favor do outro, e isso está me trazendo uma alegria. Eu quero mais fichas. Aí eu entreguei mais umas 3. Mas eu quero dizer, essa coisa que nasce, e é preciso que a gente também vá favorecendo esse nascimento, nosso, sem dúvida alguma, e nos outros. Essa é a melhor maneira de realizar a bondade. E, finalmente, enfrentar corajosamente os problemas difíceis da experiência humana. Isso diz respeito a quê? A enfrentamento. Não podemos pensar que a vida, nós viemos aqui, é um eterno deleite. Não, nem adianta pensar, porque a vida mostra o contrário. Momentos mais pacíficos, momentos mais alegres, de repente mergulhamos em vicissitudes que nos afligem, mesmo no campo nosso, digamos assim, do mundo, no campo familiar, quantas coisas nós atravessamos. Mas, repetindo, tudo vai passar. E vai passar mais rápido com a nossa coragem, com a nossa força e com a nossa fé. A gente tem que imaginar a nossa trajetória terrena como uma grande maratona, já que nós estamos mergulhados em Olimpíadas. E que nós devemos chegar à reta final, aquela fita lá que indica que nós chegamos. Mas, sendo maratonistas, vão acontecer conosco, às vezes não, dependendo do nosso empenho e da nossa força já adquirida, mas as câimbras, os desfalecimentos e as possíveis quedas. Repare que tem sempre alguém que se coloca olhando muitos maratonistas e podem se aproximar, não tocar, não falar, mas estão ali. E se cai, eles vão levantar e, se não conseguirem, serão muito auxiliados por esses verdadeiros enfermeiros. Sem os nossos anjos da guarda, que se comportam assim, sempre próximos, sempre atentos às nossas necessidades, mas deixando que a vida continue e que a gente ganhe forças. E é preciso compreender que isso é exercer em cada um de nós a musculatura moral que o Espiritismo nos fornece através dos seus princípios e através do convite a sempre ao seu erguimento, a luta para sairmos vitoriosos de uma encarnação. Encontrar nos obstáculos os necessários recursos da superação de si próprio. Então, são esses obstáculos, eles representam o meu aprendizado, sem dúvida alguma. Eu não posso parar, eu não posso petrificar. Eu tenho que fazer desses obstáculos, a compreensão que eles estão chegando ao meu coração para que eu possa realmente fazer um grande aprendizado e ir adiante. Esse é o sentido maior dos obstáculos que nos visitam. Perseverar no bem até o fim da luta. Eu adoro esse verbo, perseverar, porque lembro sempre de uma palavra, carro-chefe do meu pai. Minha filha, é preciso que tenhamos perseverança. Com aquele sotaque, aquele acento nordestino, oriundo do Ceará. Então, a perseverança no bem, ela desintegra totalmente as forças do mal e das sombras. Bastará para isso associarmos intrepidamente confiança e trabalho
paciência e tempo. E não esmorecer jamais. Nós não podemos esmorecer, nós temos que perseverar. Jesus não esmorece, ele nos espera milênios, às vezes transformação diminuta, mas ele está presente sempre ao nosso planeta, tenho certeza disso, nos auxiliando nessa tarefa de renovação e de caminhar para ele. Então, nós vemos que a perseverança significa certamente algo profundo que nós devemos buscar. E tem uma outra página, né, que fala sobre esse serviço, que ainda é nesse livro, e que nos fala sobre o serviço, como é que nós vamos desempenhar esse serviço seguindo o Mestre Jesus. É outra página muito linda, e essa é de Emmanuel, a nos advertir, considerar que a Terra é um vasto campo de batalha e de luta para a edificação de uma lavoura que possa ser sedimentada no bem e no amor. Então ele nos diz o seguinte: se aspiras o título de obreiro do Senhor, não ouvides, que o mundo é um campo imenso de trabalho para a lavoura do bem. Não esperes facilidade na plantação. Repara ao redor de ti. E aí ele vai enumerar uma série de sentimentos que são paralisantes desse plantio e que podem nos fazer abandonar essa lavoura. Melindres e suscetibilidade são pragas e vermes roedores, destruindo-te a sementeira. Melindres e suscetibilidades. Quantos companheiros, e ao longo de uma trajetória numa casa espírita, a gente assistiu muito isso. Em nome de determinados melindres, suscetibilidades, pele muito fina, abandonar o trabalho redentor. Quase sempre existe na raiz disso orgulho ferido, amor próprio, algo que a gente tem, mas é preciso que se continue, que a gente crie uma pele mais grossa para poder continuar e dar conta digamos assim, daquilo que nós nos comprometemos antes de encarnar. Cólera e irritação. Ele diz que melindres e suscetibilidade são pragas e vermes roedores, destruindo-te a sementeira. Cólera e irritação constituem granizo e vento, arrasando-te as leiras frágeis. Cólera e irritação. Esses sentimentos, nós sabemos como são nocivos. As entidades espirituais nos advertem que um momento de cólera modifica toda a nossa atmosfera fluídica, a nossa psicosfera, e não fica gravitando em torno de nós. Algo que um simples passe resolva, ajuda, mas essas energias tóxicas vêm ser drenadas no nosso corpo físico sob a forma de moléstias que às vezes acontecem ali na sua fase embrionária. E por outro lado, a cólera também é uma coisa tão nociva, tão tóxica, que irradia, que pode atingir aqueles que estão ao nosso lado se não tiverem uma blindagem muito grande através da prece. Então nós devemos evitar esses sentimentos, conhecer do nascedor que está se formando, elevar o pensamento a Deus e pedir afastamento. Tem pessoas que dizem assim: não, eu sou uma pessoa absolutamente assim, calma, estável, mas eu tenho a minha crise de 5 minutos. Eu queria dizer que essa crise é altamente devastadora, porque é um efeito bumerangue, ela vai atingir a quem está direcionado, mas volta com redobrada velocidade e periculosidade sobre o nosso próprio coração. Outro item: compromissos com a sombra simbolizam vigorosos cipoais, asfixiando-te os esforços. Os compromissos com a sombra nós trazemos às vezes, né, de bagagens pretéritas, e que nós estamos conseguindo nos livrar, mas nós não devemos compreender que tudo que nos vem de pensamento negativo, de algumas coisas que começam a se insinuar, que são frutos só das entidades inferiores que estão fazendo isso conosco. Para isso nós devemos oferecer a elas adesão, e é isso que nós não podemos. Então nós temos que combater essas ideias, esses sentimentos, na fase embrionária. E está chegando alguma coisa que não me parece ser minha, eu quero me erradicar, eu quero me livrar disso. Pensamento elevado ao Pai, pedindo afastamento dessas ideias, desses antigos comprometimentos, para que possamos vencer. Indolência e desânimo são ervas parasitárias, aniquilando-te a produção. A indolência e o desânimo são aspectos que realmente petrificam a nossa caminhada, nos entorpecem. A indolência, como eu já disse anteriormente, é aquele que parece estar bem com
com a falta de vitalidade do não fazer e o desânimo diante da vida, às vezes acontece conosco, mas que seja rápido. Ai, meu Deus, estou me sentindo assim triste, desanimado. Vamos caminhar de uma certa forma para frente, para o alto. Grandes trabalhadores tiveram momentos, eu disse para vocês, Franciscano Xavier, que os momentos, às vezes, de tristeza emanam do lado deles e vamos trabalhar na distribuição do pão para que você se reabasteça. E, finalmente, leviandade e maledicência. Representa o enxurro e detritos, sufocando-te as melhores promessas. As entidades espirituais nos advertem muito, repetitivamente, sobre maledicência. Porque a maledicência é esse esporte, assim, aparentemente, sem grandes, digamos assim, dificuldades para nós entrar nisso. Porque, às vezes, alguém que nós temos uma certa antipatia e que nós fazemos um link com aquele que também está falando e brevemente nós estamos fazendo comentário infeliz, nós estamos caminhando para, digamos assim, alguma coisa maldosa, só que a gente tem que compreender que a maledicência pode atingir o nosso semelhante, vai, mas ela vem também para o nosso próprio coração. Então é preciso também que essas coisas não encontrem eco em todos nós. Para por ali, não leva adiante. Porque às vezes nós também podemos ser vítimas dos comentários infelizes, e isso traz uma energia muito ruim para todos. Perversidade e crítica expressam aridez e secura capazes de arruinar-te a esperança. Aqui ele nos fala sobre perversidade e crítica. No trabalho, né, nós estamos sempre juntos com tantos irmãos. Tenham cuidado com a crítica quanto mais, com a atitude de dedo em riste. A crítica, às vezes, é bem-vinda, desde que a gente faça isso de uma forma absolutamente caridosa, amorosa e, sobretudo, não expondo a pessoa. Então, é preciso que a gente não utilize isso para ferir, porque, às vezes, alguém vai se afastar e nós teremos na nossa bagagem, né, essa culpa que nós não contribuímos para agregar, mas sim para distanciar. Então lembra que cada dia é tempo abençoado de trabalho e não confies a enxada de tua oportunidade à ferrugem da negação. Recorda que o tempo voa, que tudo se transforma e que a própria terra onde se alonga a tua esfera de ação turbilhona em pleno céu à procura da perfeita comunhão com a grande luz. Portanto, se nós nos candidatamos a servir com Jesus, a gente tem que tomá-lo como padrão vivo e incessante de nossas atividades, para que os nossos caprichos, às vezes tão infantis, possam ser esquecidos. E é dessa forma, tomando como padrão de nossas atividades, seguindo o nosso exemplo luminoso, que veremos, né, uma colheita fértil surgir da lama da terra. Colheita essa que enriquecerá de bênçãos, né, o santuário do nosso coração, endereçando-o para a vida eterna. Então, nós temos que também olhar como é que os espíritos evoluídos, eles têm, digamos assim, uma passagem mais tranquila, chega ao plano espiritual de uma maneira, digamos assim, mais aconchegante. Espíritos evoluídos que fizeram da sua existência, né, digamos assim, nós poderíamos dizer, uma conta poupança para o além, pegando as suas bagagens que eles adquiriram de vitória, no campo da virtude, no campo do conhecimento e do amor, eles vão depositar isso em determinados bancos da espiritualidade, os bancos da virtude, da sabedoria que eles entesouraram. E esses espíritos têm um conhecimento além profundo do plano espiritual, a transição para lá se faz de maneira muito mais tranquila. Seria o caso, por exemplo, eu não vou me alongar, do nosso querido Herculano Pires, que ele desencarna quase no meio de uma sessão que ele dirigia, numa garagem da sua casa, ele começa a se sentir mal, vai para o hospital e desencarna lá. E aqueles amigos que continuavam o trabalho, eles recebem uma mensagem de uma componente desse grupo, falando da sua passagem, mas numa mensagem linda, comovente, simples, que ele dedica à sua família. Tem um trecho até muito interessante, que ele nos diz o seguinte: querida esposa Virgínia, menos pranto e mais café.
porque ele adorava café, e aqueles que estavam reunidos sempre também tomavam seu cafezinho com ele. Então, qual seria a posição nossa, né, de espíritos que chegam ao mundo espiritual necessitados também de amparo? Espíritas, diz Simonetti, desencarnados, que se manifestam em centros espíritas a cujos serviços estiveram vinculados, reportam-se a 2 sentimentos: a alegria de um retorno mais tranquilo e de uma adaptação mais rápida à vida espiritual, em decorrência do aprendizado doutrinário e dos serviços prestados. Essa é a grande alegria. Chegando a... Meu Deus, eu vivi eu desencarnei. A doutrina espírita me mostra, eu estou com toda uma sintomatologia que eu cheguei, e ainda corroborada pela presença de nossos amigos espirituais que ali estão para nos receber, nossos parentes, aqueles que nos antecederam nessa jornada. Segundo sentimento, a tristeza, por não terem dado de si tanto quanto podiam, de não terem se empenhado em favor de sua renovação, tanto quanto deviam, sente que perderam tempo. Há no prefácio do livro Cartas e Crônicas, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito de Humberto de Campos escreve: um lavrador, terminada a colheita do dia, na áspera, digamos assim, gleba do solo, ele retorna à sua casa levando no ombro um farnel com os grãos de trigo que ele havia colhido. E ele vem vindo, quando ele verifica que em sentido contrário vinha uma carruagem coberta de estrelas e resplandecente, e que estaca diante dele. E ele, assombrado, vê sair de dentro o Senhor da vida, que se aproxima e lhe estende a mão. E ele diz: o Senhor da vida me pedindo uma esmola, logo a mim, um áspero, né, digamos assim, trabalhador, que passa o dia inteiro na lavoura, logo a mim. Mas ele coloca a mão no alforje, tira um grão, apenas um grão de trigo, e deposita na mão do emissário da vida. E ele agradece e parte. Pouco tempo depois, ainda assombrado e estarrecido diante do que ele estava testemunhando, quando ele vai vendo a carruagem se afastar, ele verifica que o seu alforje vinha uma luz, algo luminescente, e percebeu que aquele grão de trigo havia se transformado numa pepita de ouro, havia retornado e se transformado numa pepita de ouro luminescente. E ele brada: louco que fui, porque não dei tudo que tinha ao Senhor da vida. Então, essa mensagem nos mostra que é preciso doar, né, ao Senhor da vida, a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, aquilo que nós já temos, os talentos, a nossa força, a conquista dos princípios espirituais que nos norteiam a caminhada. É preciso que nós estabeleçamos esse contato com o Criador no sentido de uma doação cada vez mais plena, compreendendo que a doutrina espírita nos diz, né, que nós temos que não parar, que o Espiritismo deixa bem claro que não podemos, sob hipótese alguma, perder tempo. É preciso caminhar, buscar novos horizontes, desenvolver potencialidades, ampliar conhecimentos e aprimorar sentimentos. É importante, em nosso benefício, que busquemos priorizar o desenvolvimento moral, procurando saber o que Deus espera de nós. E nós perguntamos: o que será isso? Nenhuma dificuldade, porque a vontade de Deus está definida com perfeição através do mandamento maior do querido Mestre Jesus, que nos diz que nós devemos amar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento do qual deriva esse, que é tudo deriva do primeiro, e esse segundo, que diz respeito a amar ao próximo como a si mesmo, é uma chave para o nosso progresso, porque é impossível amar a Deus sem amar ao próximo. Ele é realmente o caminho que nos leva a Deus, e nós estamos aqui inseridos nessa batalha reencarnatória para realizar esse grande propósito. Então, que nós tenhamos isso em mente,
que nós tenhamos a possibilidade de engrandecimento, de luta. A missão dos espíritas seria exatamente isso. Não é algo estático, não é algo que não tenha o dinamismo que é necessário ter nos diversos setores da vida, mas é preciso também que o trabalho seja a grande âncora capaz de nos vencer, de vencer essa grande jornada física que estamos fazendo nesse momento, e é preciso não perder tempo. Então, que a paz do Mestre Jesus, nesse momento, seja derramada sobre todos vós, meus queridos irmãos, não somente da casa de Irmão Abel, dessa casa tão querida e amada por todos nós, mas por todos aqueles que nesse momento estão em desamparo, em desvalia, em fome moral e física. Que as bênçãos luminosas do Pai cheguem a todos esses corações, dando a força necessária para vencer, e o que pudermos, que estejamos juntos, auxiliando de alguma forma. Paz a todos, muito obrigada pela atenção, e que Jesus nos inspire, nos fortaleça. Força, coragem e fé. Uma boa noite.